Irmãos, eu quero ler com vocês e para vocês agora um texto em 1 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 9. Paulo fala assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Paulo está falando, irmãos, aqui você tem um retrato do cristianismo no começo. No começo, Paulo fala aqui no verso 9, esse último lugar, apóstolos em último lugar, como se fossem condenados à morte. Ele está falando dos UPDTs. Eram aqueles remadores romanos escravos, remadores escravos romanos, que ficavam no porão remando com uma corrente nos pés. Eles tinham que remar até morrer. Ele está falando dos seus sofrimentos. Passou fome, nudez, sede, né? Foi esbofeteado. Então, hoje, nós vivemos um cristianismo tão fácil de viver, cheio de confortos, muitos confortos. Sabe, irmãos, é o momento de nós vivermos de fato o cristianismo, que é o cristianismo de verdade, que é esse relatado aqui pelo apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, é um tempo de jejuar muito mais. Nós temos falado de um jejum de 3 dias seco. 3 dias seco, todo mês. E de orarmos 24 horas como igreja, 24 horas como igreja. Eu quero gritar com você essa manhã, falar com você, declarar isso para você. Eu tenho vivido um tempo de grandes provações que tem vindo lá de cima para me ensinar o que seja cristianismo, o que seja viver para Cristo, jejuar e orar o tempo todo. É um tempo, irmãos, porque é véspera do arrebatamento. Não pense em uma vida fácil nesses dias. Pense numa vida de lutas espirituais, de guerras, de vivermos um tempo diferente em nossa nação. Irmãos, escutem. Ultimamente, tem vindo as boas notícias lá em Brasília em relação à nossa nação, ao nosso presidente, em relação ao que está acontecendo no Brasil, coisa que esperávamos já 1 ano e meio que essas notícias viessem. Começaram a vir agora. Por quê? Porque você está jejuando.
porque você está orando muito pela nação, por justiça na nossa nação. Você está se preparando para o arrebatamento. Preparar para o arrebatamento é viver uma vida, que está descrita aqui, irmãos. Que Paulo fala, vou repetir, a mim me parece que Deus nos colocou, nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. É como escravos. É um tempo de vivermos como se fôssemos condenados à morte, irmãos. Um condenado à morte, ele pode morrer amanhã, ele pode morrer hoje. O dia da morte está se aproximando. Então, irmãos, como ele viveria sabendo que, quem sabe, daqui uma semana ele vai morrer fuzilado, enforcado de alguma forma, não é? Como, não é? Então, esse é o tempo, irmãos, de nós vivermos um cristianismo como nós nunca vivemos antes. Eu e você, de vivermos como nunca vivemos, chorar como nunca choramos antes, gritar com Deus como nunca gritamos antes, dormir menos, orar mais, chorar mais, jejuar muito mais. Esse jejum de 3 dias seco, se você fez mês passado, faça esse mês, sem falta, faça esse jejum esse mês novamente. Um jejum de 3 dias seco. Sabe, irmãos, em prol, primeiro de você, da sua própria preparação para o arrebatamento. Em segundo lugar, por nossa nação. Em terceiro lugar, levando nossa família juntos conosco, levando nossa igreja juntos conosco. É um tempo diferente, é um tempo que é necessário vivermos uma vida de sofrimentos. O sofrimento, irmãos, faz parte da vida cristã, escute isso. Faz parte da vida cristã. Jesus sofreu demais para que nós pudéssemos sofrer um pouquinho. Então é um tempo, irmãos, que Paulo descreve aqui, irmãos, vivendo como escória, como condenado à morte, como escória do mundo, como os últimos, irmãos. É um tempo de comer menos e de jejuar mais. Irmãos, fiquem com Deus.